segundo as Crônicas 26:16, diz assim: mas havendo-se fortificado, exaltou-se o que, amados? O seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para fazer o que, gente? Queimar incenso onde? No altar do incenso. Aí você pergunta aqui, mas quais foram aí, pastor, os pecados ou o pecado do Uzias? Aí ele cometeu já 3 pecados aí. Me diz quais foram os 3 pecados que ele cometeu aí. E na sequência, se exaltou? Se corrompeu? Já vai para 4. Transgrediu contra o Senhor, o que mais? Ele queimou incenso no altar do incenso. Ele não podia queimar incenso não, pastor? Vamos por parte. Essa questão dele se exaltar, ele deixou o orgulho, irmãos, entrar no coração dele. E você sabe por que Lúcifer, que era anjo de luz, que era maestro, se deu mal lá no céu. Por causa justamente de quê? Do orgulho. Sabemos também por quê, que também tem outro pecado, que é o pecado inicial. O Adão e a Eva foram expulsos praticamente do paraíso. Por causa de quê? Desobediência. Tu está vendo aí que ele desobedeceu, ele transgrediu contra o Senhor. Isso é o quê? É desobediência. Tem muitas pessoas que querem vencer, o que está vencendo, poderia estar bem melhor, mas ele insiste em desobedecer, mas ele não quer admitir que ele está errado. Então, o Adão, ele insistiu. Ananias e a Safira, a mesma coisa. Insistiu em fazer o que é errado. A mulher não teve a oportunidade de se recuperar, mas não quis se recuperar. Tem gente que não quer se recuperar. Deus dá para ele a oportunidade dele recomeçar, de fazer a coisa do jeito certo, mas ele é teimoso, ele é cabeça dura, ele insiste em fazer do jeito dele. E acho que é assim que está bom. E com o rei Uzias, foi a mesma forma. Aí eu quero que você entenda por que ele não podia queimar incenso. Vamos para Êxodo, no capítulo 30. Deixa marcado aí que eu volto já já. Êxodo 30. E Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer: qual era o ofício de Arão? Arão era o que? Fazia o que, gente? Ele era o quê? Sacerdote. Versículo 8, vamos lá. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Verso 9. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Ou seja, era um incenso específico. E nós vamos ver depois que o próprio Deus diz para ele como ele deveria preparar aquele incenso. De que forma aquele incenso, né? Qual os aromas que ele colocaria naquele incenso, porque não, era algo específico e especial. Era uma receita que Deus havia dado para ele, né? Para que viesse queimar ali no templo, no tabernáculo do Senhor. Versículo 10. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Ou seja, também esse incenso era queimado com o objetivo da expiação dos pecados. Você que é isso? A pessoa, ela vacilava,
ia para o templo, levava uma oferta, o homem de Deus ia lá, preparava o incenso, preparava o altar do Senhor, tudo direitinho, queimava o incenso servia como um contato entre a pessoa e Deus. Subia ao céu e era como que se Deus estivesse recebendo as orações daquela pessoa, entende? E desta maneira que o sacerdote fazia. A pessoa vinha, confessava ao sacerdote o seu pecado, porque expiação é correção de pecado, corrigir o pecado. Apesar que hoje Cristo se fez esse sacrifício por nós. Então hoje nós não precisamos fazer mais isso. Estamos colocando numa situação do Antigo Testamento para que vocês possam entender. E aquele momento seria santíssimo ao Senhor. Não quer dizer que a questão do orgulho, eu vou agir com orgulho, com prepotência, com arrogância, e hoje eu não vou sofrer nenhum tipo de dano com isso. Claro que vou, irmãos. Então a gente tem que se prender muito à palavra de Deus. Vamos pular para alguns versículos para você entender mais. Verso 29. Verso 29. Aqui. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas, o que, gente? Então ele preparava o incenso e tudo que fosse tocado, que tocasse naquele incenso, naquela especiarias, naquele óleo que era preparado, era considerado o quê? Santo, ou seja, o pecado tinha sido o quê? Retirado. Tinha algum tipo de impureza? As impurezas eram tiradas. Versículo 30. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção das vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Está vendo aqui que eu falei? Santo é e será. Então o homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado, será expulso, excomungado. A pessoa que fizer algo parecido. Porque ali, só quem podia fazer era quem? O sacerdote. Seguindo aquela composição, aqueles ingredientes que Deus havia dado para ele. Então, Uzias não podia, de forma alguma, entrar no templo para queimar o incenso.